Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se sua avó te contasse que todas as noites, às 3h17 da madrugada, os mortos vinham visitá-la na cozinha? Este relato chegou até o arquivo sombrio através de uma inscrita que pediu para não ser identificada. Ela conta a história real de sua avó Helena, que morava sozinha numa casa antiga no interior, e descobriu que nem todos que conversavam com ela à mesa estavam vivos. Os eventos duraram 6 meses antes que a família descobrisse a verdade. Esta é uma história sobre o que acontece quando o mundo dos vivos e dos mortos se encontra sempre no mesmo horário. Meu nome não posso revelar, mas preciso contar o que aconteceu com minha avó Helena antes que ela falecesse no ano passado. Ela tinha 82 anos e morava sozinha numa casa de 2 andares que pertencia à nossa família há mais de 50 anos. Uma casa antiga, daquelas com pé direito alto, azulejos originais e um quintal grande com pés de manga e jabuticaba. Vovó. Helena sempre foi uma mulher prática, daquelas que não acreditavam em assombração ou coisa de outro mundo. Dizia que morto era morto e vivo era vivo, e que essas histórias de fantasma eram coisa de gente desocupada. Por isso, quando ela começou a me contar sobre os visitantes noturnos, eu soube que algo muito sério estava acontecendo. Tudo começou numa terça-feira de março. Vovó me ligou de manhã cedo, coisa que ela nunca fazia, e disse que precisava conversar comigo. Quando cheguei na casa dela, ela estava visivelmente abalada. Contou que havia acordado às 3h17 da madrugada com o barulho de alguém arrastando uma cadeira na cozinha. Pensei que fosse ladrão, ela disse. Peguei o cabo de vassoura e desci as escadas devagar. Quando cheguei na cozinha, vi um homem sentado à mesa, de costas para mim. Cabelo grisalho, camisa xadrez azul e branca. Ele estava mexendo numa xícara de café como se fosse dono da casa. Vovó disse que ficou parada na porta da cozinha, sem saber o que fazer. O homem parecia tranquilo, apenas tomando seu café. Foi quando ele se virou e olhou diretamente para ela. Era seu avô Miguel. Ela me contou. E eu senti um frio na espinha. Vovô Miguel havia morrido 16 anos antes. Ele sorriu para mim do jeito que sempre sorria e disse: Helena, minha querida, senta aqui comigo. Faz tempo que não conversamos. E eu sentei. Parecia a coisa mais natural do mundo. Segundo vovó, eles ficaram conversando por mais de 1 hora. Vovô Miguel contou sobre o lugar onde estava. Disse que estava bem, que sentia saudades dela e da família. Falaram sobre os filhos, os netos, sobre a época em que eram jovens. Quando ela percebeu, já estava amanhecendo e ele havia desaparecido. Achei que fosse sonho, ela disse. Mas quando fui lavar a xícara que ele usou, ainda estava quente. Naquela primeira conversa, eu ainda tentei convencê-la de que havia sido um sonho muito real, dessas coisas que acontecem com pessoas mais velhas. Mas vovó Helena era lúcida demais para confundir sonho com realidade. Na quarta-feira, ela me ligou novamente, 3h17 da madrugada. Desta vez, quem estava na cozinha era a Dona Conceição, a vizinha que havia morrido 2 anos antes. Vovó a encontrou sentada na mesma cadeira onde vovô Miguel havia se sentado, tomando um chá de camomila. Ela estava igualzinha a quando era viva, vovó me contou. Vestido florido, cabelo preso num coque, aqueles óculos de grau grosso. Conversamos sobre as plantas do quintal, sobre como anda o bairro. Ela disse que sentia falta das nossas conversas na cerca. Dona Conceição havia sido vizinha de vovó por mais de 20 anos. Elas se falavam todos os dias por cima da cerca que dividia os quintais, sempre trocando receitas e fofocas do bairro. Era natural que ela quisesse continuar essas conversas. Quinta-feira, 3h17 em ponto. Desta vez foi alguém que eu não conhecia. Um homem jovem, por volta dos 30 anos, vestindo um uniforme que vovó não conseguiu identificar direito. Ele disse que se chamava Carlos e que havia morado na casa antes da nossa família comprar. Ele conhecia cada canto da casa, vovó me explicou. Sabia onde ficava o interruptor que não funciona. Conhecia o degrau solto da escada. Até sabia que o registro d'água fica escondido atrás da jabuticabeira.
Disse que sentia falta da casa, que foi muito feliz aqui. Carlos contou que havia morrido num acidente de carro nos anos 60, poucos meses depois de se casar. Disse que a casa era o lugar onde ele se sentia mais em paz, onde havia planejado criar uma família. Foi a partir dessa noite que vovó começou a se preparar para os encontros. Ela fazia café fresco, separava xícaras limpas, até comprou biscoitos diferentes para oferecer aos visitantes. Dizia que se os mortos estavam se dando ao trabalho de vir visitá-la, o mínimo que podia fazer era recebê-los bem. Sexta-feira, sábado, domingo. Todas as noites às 3h17 da madrugada, alguém diferente aparecia na cozinha. Sempre pessoas que já haviam morrido, sempre com alguma ligação com vovó ou com a casa. Alguns ela conhecia bem. Outros eram completos estranhos que diziam ter vivido naquela região décadas atrás. Eles são educados, vovó me dizia. Sempre pedem licença antes de sentar. Sempre agradecem pelo café. Não fazem bagunça, não quebram nada. Só querem conversar. Na segunda semana, quando liguei para a vovó de manhã, ela parecia mais animada do que havia estado nos últimos anos. Disse que estava gostando das visitas, que se sentia menos sozinha. Foi quando comecei a me preocupar de verdade. Vovó. Eu disse. A senhora não acha estranho que isso aconteça sempre no mesmo horário? Sempre às 3h17? Ela ficou quieta por um tempo, pensando. Sabe de uma coisa, querida? Eu nunca pensei nisso. Mas agora que você falou, por que será que é sempre essa hora? Era uma pergunta que nenhuma de nós duas conseguia responder. Mas tínhamos a sensação de que a resposta era importante. Muito importante. Você acredita que os mortos podem escolher um horário específico para voltar ao mundo dos vivos? Ou será que existe algo especial sobre 3h17 da madrugada que nós ainda não entendemos? Na terceira semana, resolvi passar uma noite na casa da vovó. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Vovó ficou animada com a ideia. Disse que eu poderia conhecer os visitantes dela. Preparamos tudo como de costume. Café, fresco, xícaras extras, biscoitos numa travessa bonita. Ficamos conversando na sala até por volta das 3 da manhã, quando vovó disse que era melhor irmos para a cozinha. Eles não gostam quando chegam e não tem ninguém esperando. Ela explicou. Sentamos à mesa da cozinha às 3h15. Vovó parecia tranquila, mas eu estava com o coração disparado. Às 3h16 ela sussurrou. Já vem vindo. 3h17 em ponto. Eu vi. Uma sombra escura começou a se formar na cadeira vazia do outro lado da mesa. Primeiro era apenas uma mancha, como fumaça densa, mas aos poucos foi ganhando forma humana. Em poucos segundos havia um homem sentado ali. Cabelos brancos, rosto enrugado, roupas antigas mas bem cuidadas. Boa noite, dona Helena, ele disse, e sua voz soava como um eco distante. Vejo que trouxe sua neta hoje. Vovó sorriu e me apresentou. Este é o senhor Antônio. Ele foi dono do armazém na esquina há muitos anos. Senhor Antônio acenou para mim educadamente. Podia vê-lo claramente, mas havia algo estranho. Ele parecia levemente transparente, como se fosse feito de névoa. Sólida. E quando ele movia as mãos, eu percebia um leve atraso, como se os movimentos não fossem completamente sincronizados com suas intenções. Prazer em conhecê-la, menina, ele disse. Sua avó fala muito de você. Ficamos conversando por quase 1 hora. Senhor Antônio contou histórias do bairro de décadas atrás. Falou sobre pessoas que eu nunca havia conhecido, mas que vovó lembrava bem. Era surreal, mas também reconfortante. Ele realmente parecia se importar com vovó. Tratava-a com carinho e respeito. Quando começou a amanhecer, ele se levantou da cadeira. Preciso ir, dona Helena, mas volto amanhã, se a senhora permitir. Claro, senhor Antônio. Sempre será bem-vindo. Il boato acenou para nós duas e simplesmente se desfez, como fumaça se dispersando no ar. Fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Vovó me olhava esperando uma reação. Vovó.
Eu disse finalmente. Isso É real. Claro que é real, querida. Você achou que eu estava inventando? Nas noites seguintes, continuei dormindo na casa de vovó e conheci vários outros visitantes. Cada um chegava exatamente às 3h17, sempre da mesma forma. Primeiro uma sombra, depois ganhando forma, sempre educados e respeitosos. Havia Dona Marta, uma professora aposentada que havia morrido 5 anos antes. João, um jardineiro que cuidava das praças do bairro. Maria das Dores, uma parteira que havia ajudado no nascimento de metade das crianças da região. Todos mortos, todos voltando para conversar com vovó no mesmo horário. Foi na quinta noite que descobri por que 3h17 era tão importante. Dessa vez, quem apareceu foi uma mulher jovem, por volta dos 25 anos. Vestido amarelo, cabelos, pretos longos, um sorriso triste nos olhos. Vovó ficou visivelmente emocionada quando a viu. Carmen. Ela sussurrou. Minha irmã Carmen. Carmen havia morrido aos 25 anos, vítima de tuberculose, quando vovó ainda era criança. Elas eram muito próximas, e a morte de Carmen havia marcado profundamente a vida de vovó Helena. Helena, minha irmãzinha. Carmen disse, e sua voz era doce como mel. Como você cresceu bonita. Elas conversaram sobre a infância, sobre os pais, sobre sonhos que Carmen nunca pôde realizar. Foi uma conversa emocionante e dolorosa ao mesmo tempo. Mas foi quando Carmen estava se despedindo que ela disse algo que mudou tudo. Helena, você sabe porque todos nós vimos falar com você, não sabe? Vovó balançou a cabeça confusa. Porque você está quase na hora, irmãzinha. Em breve vai ser sua vez de atravessar. Senti o sangue gelar nas veias. Carmen. Vovó perguntou com voz trêmula. O que você quer dizer? O relógio está marcando, Helena. 3h17 é a sua hora. A hora que você vai nos encontrar, do outro lado. Por isso todos estão vindo se despedir e te preparar para a viagem. Foi nesse momento que entendi a terrível verdade. Os mortos não estavam visitando vovó por acaso. Eles estavam vindo buscá-la. E assim como o protagonista desta história, você continuaria recebendo essas visitas, sabendo o que elas realmente significam? O pior ainda estava por vir, e vovó Helena estava prestes a descobrir que nem sempre os mortos vêm em paz. Depois da revelação de Carmen, vovó Helena mudou completamente. Nos dias seguintes, ela começou a organizar as coisas da casa, separar documentos, fazer ligações para parentes distantes. Dizia que queria deixar tudo em ordem. Não precisa ter pressa, vovó, eu dizia, tentando disfarçar meu desespero. A senhora ainda tem muito tempo, mas ela balançava a cabeça com um sorriso triste. Querida, quando os mortos começam a vir te buscar, é porque sua hora está chegando. Não, adianta fugir. Levei vovó ao médico, fizemos todos os exames possíveis. Ela estava com a saúde perfeita para uma pessoa de 82 anos. Nada indicava que algo grave fosse acontecer. Mas vovó parecia ter uma certeza interior que nenhum exame conseguia contestar. As visitas continuaram. Todas as noites, às 3h17, alguém diferente aparecia na cozinha. Mas agora havia mudado o tom das conversas. Já não eram apenas visitas sociais. Os mortos começaram a contar para a vovó como era do outro lado, como funcionava a travessia, o que ela deveria esperar. É como adormecer e acordar num lugar melhor, dizia Dona Conceição. Não dói nada, Helena, é até reconfortante. Você vai encontrar seus pais, seus irmãos, todos que partiram antes, garantia Senhor Antônio. É uma grande reunião. E família. Na sexta semana, as visitas se intensificaram. Às vezes apareciam 2 ou 3 pessoas na mesma noite. A cozinha ficava cheia de mortos, todos conversando animadamente com vovó, todos com o mesmo objetivo: prepará-la para o que estava por vir. Foi numa quinta-feira que aconteceu algo diferente. Às 3h17, como sempre, alguém se materializou na cadeira da frente. Mas desta vez não era nenhum conhecido. Era um homem alto, vestido com roupas completamente pretas, rosto pálido e olhos que pareciam 2 buracos fundos. Vovó ficou visivelmente desconfortável quando o viu. Quem é o senhor?
Ela perguntou pela primeira vez, mostrando medo. Sou aquele que vem buscar quando é hora. Ele respondeu. E sua voz era como o vento passando por um cemitério. Helena Rodrigues dos Santos, nascida em 15 de maio de 1941, sua hora chegou. Não. Vovó disse, levantando da cadeira. Ainda não estou pronta. O homem de preto sorriu, mas não havia bondade naquele sorriso. Ninguém nunca está pronto, Helena. Mas o relógio não espera por ninguém. Você tem 3 dias. 3 dias para quê? Para se despedir dos vivos. No domingo, às 3h17 da madrugada, você vem comigo. Vovó começou a chorar. E pela primeira vez desde que as visitas começaram, eu vi medo real nos olhos dela. E se eu não quiser ir? O homem de preto se inclinou para a frente e o ar da cozinha ficou gelado. Não é uma escolha, Helena. Quando chamamos, vocês vêm. Sempre vieram, sempre virão. O que você pode escolher é se vem em paz ou se precisaremos usar outros métodos. Ele se levantou da cadeira e começou a se desfazer. Mas antes de desaparecer, completamente disse: 3 dias, Helena, use-os bem. Vovó desabou na cadeira soluçando. Eu a abracei, sem saber o que dizer, sem saber como protegê-la de algo que nem conseguia compreender completamente. Na sexta-feira, vovó não quis receber visitas. Disse que precisava de tempo para pensar. Passamos o dia inteiro juntas, conversando sobre a vida, sobre a família, sobre todas as coisas boas que ela havia vivido. À noite, ela me pediu para chamar todos os filhos e netos. Quero me despedir de todo mundo, ela disse. No sábado, a casa ficou cheia. Toda a família veio, mesmo aqueles que moravam longe. Vovó não contou para ninguém sobre as visitas ou sobre o homem de preto. Apenas disse que sentia que sua hora estava chegando e queria ficar cercada de amor. Foi um dia lindo e triste ao mesmo tempo. Vovó contou histórias da família, deu conselhos, distribuiu alguns objetos pessoais como lembranças. À noite, quando todos foram embora, ela me pediu para ficar. Não quero morrer sozinha, ela disse. Na madrugada de domingo, ficamos sentadas, na cozinha, esperando. Vovó havia preparado café como sempre fazia, mas suas mãos tremiam quando segurava a xícara. 3h15, 3h16. Às 3h17 em ponto, o homem de preto se materializou na cadeira da frente. Desta vez, ele não estava sozinho. Vovô Miguel estava ao lado dele, estendendo a mão para a vovó. Vem, Helena, vovô disse com carinho. Está na hora. Vovó olhou para mim, lágrimas descendo pelo rosto. Cuida da família, minha querida. E nunca se esqueça, o amor não morre nunca. Às vezes ele só muda de endereço. Ela beijou minha testa, levantou da cadeira e segurou a Ti, mão de vovô Miguel. Os dois começaram a se desfazer juntos, como fumaça dourada subindo em direção ao teto. Te amo, vovó, eu sussurrei. Também te amo, querida. Ela respondeu já quase transparente. E vou estar esperando por você quando for sua hora. Eles desapareceram completamente às 3h18 da madrugada. Vovó Helena morreu no sono, naquela madrugada. Quando os paramédicos chegaram, disseram que havia sido um infarto fulminante, rápido e sem sofrimento. A certidão de óbito marcava o horário da morte. 3h17 da madrugada. Desde então, toda vez que acordo às 3h17 da madrugada, fico pensando se não é minha vez de receber visitas na cozinha. Será que quando nossa hora chega, os mortos nos avisam com antecedência? Ou será que alguns de nós simplesmente são escolhidos para servir de ponte entre os dois mundos? Se esta história despertou memórias de entes queridos que partiram, deixe seu like como uma homenagem a todos aqueles que já atravessaram para o outro lado. Compartilhe com quem precisa saber que talvez a morte não seja o fim, mas apenas uma mudança de endereço. E me contem nos comentários. Vocês já sentiram a presença de alguém que já partiu? Nos vemos no próximo relato, se os mortos permitirem.